E aí o que é pior de tudo, né? Sim, além da própria ofensa, que é um negócio abjeto, a gente não deveria... Perde totalmente a legitimidade o argumento. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar: filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. E o Flamengo, que é o clube mais rico do continente, ou um dos mais, não vai gastar dinheiro com o time feminino para viajar, não é mesmo? O BAP é uma figura bem escrota, bem mal educada, é uma figura muito difícil de você gostar dele como pessoa, muito fácil de você admirar como profissional. Eu estava falando do futebol feminino e a gente trouxe aqui, em direito de transmissão, isso aqui. Então, assim, a gente ganha 480 mil pelo brasileiro, 480 mil. 110 mil pela Brasileiro Sub-20, 90 mil pela Copa do Brasil e esses outros valores ridículos que estão aqui. Isso é justo? Quais são os fatos? Né? A audiência é crescente, tem relevância na TV aberta e fechada. Se compara ao futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar: filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Como o Flamengo trata seu time de futebol feminino? O Flamengo está indo jogar as quartas de final do Brasileirão Feminino, né? Jogo de volta lá em Barueri contra o Palmeiras. O jogo é domingo de manhã. O time viaja hoje, sexta-feira à noite, de ônibus. Isso mesmo que você ouviu. São mais de 450 quilômetros, mais ou menos 7 horas de viagem. E tudo isso de ônibus. Porque a CBF banca a viagem apenas, né, dessa forma, numa distância assim. E o Flamengo, que é o clube mais rico do continente, ou um dos mais, não vai gastar dinheiro com o time feminino para viajar, não é mesmo? Então bora lá, encarar o busão da madrugada, a noite mal dormida. Mas vai lá, time, vai lá, consegue a classificação pra gente ter mais um jogo de mata-mata pra mandar em Volta Redonda sem torcida. Esse é o pensamento de quem comanda o futebol feminino do Flamengo. E fica pior, porque o gerente de futebol feminino do Flamengo, André Rocha, disse que o futebol feminino não tem demanda para o jogo ser num estádio para mais de 10 mil pessoas, que é a regra dessa fase da competição. Não tem demanda. O dirigente do clube de maior torcida do Brasil acha que a torcida do Flamengo não seria capaz de colocar 10 mil pessoas para ver um time feminino jogando um mata-mata com a Cristiane em campo. Vamos combinar que se tivesse campeonato de altinha na praia, a torcida do Flamengo compareceria em peso. Se fosse bolinha de gude também, bastaria o mínimo de esforço do clube para divulgar. Da mesma forma que está fazendo com o time sub-20, que é o time sub-20 masculino, que vai jogar agora no Maracanã, e a gente está vendo uma divulgação ampla, com 10 dias de antecedência, venda de ingresso com promoção e etc. Mas aí o clube coloca o jogo feminino em Volta Redonda, com venda só na hora e presencialmente, e culpa a torcida, que não engaja com o futebol feminino, ou culpa o próprio futebol feminino, que não tem demanda para grande público. Tudo isso fica fácil de entender quando a gente vê que esse mesmo gerente do Flamengo acha que a Copa do Mundo de 2027 não é algo positivo para os clubes femininos. Essa é a visão do cara que comanda o futebol feminino de um dos maiores clubes do continente. É muita, mas muita vontade de fazer a parada dar errado. Parabéns aos envolvidos. Quando o presidente do Flamengo parte para a ofensa pessoal, ele deixa de dar as condições para qualquer debate civilizado. E aí o que é pior de tudo, né? Que é, sim, além da própria ofensa, que é um negócio abjeto, a gente não deveria... Perde totalmente a legitimidade o argumento, a partir do momento que você ofendeu alguém. É a tal história, você está numa briga, uma discussão, né? Você está num debate acalorado, não briga física, ainda não chegamos lá. Você está num debate acalorado com alguém. Aí você levanta e dá com a mão na cara de alguém,
Acabou, meu irmão. Você pode estar com os argumentos mais poderosos do mundo, mais corretos do mundo, mais embasados do mundo, você perdeu a sua razão. Tudo que foi debatido vira em segundo plano. Fica em segundo plano. Nada do tema é importante mais. Porque a sua agressão se sobrepôs. É a mesma coisa. Pode ser que o BAP esteja certo no mérito? Pode ser. Pode ser que não? Pode ser. Eu acho que não tem... Sabe, eu acho que tem argumentos para os dois lados nessa história. Para quem critica a falta de investimento por parte dos clubes e para os clubes que entendem que os patrocinadores e grupos de mídia deveriam ajudar, né, a dar esse incentivo. Enfim, tem debate. Só que na hora que ele chega e fala que é jornalista, nariguda, tal, acabou, meu irmão. Acabou. Como é que você vai ter alguma interlocução com uma pessoa que trata desse jeito quem discorda dela? Esse será, e aí eu quero perguntar ao BAP, presidente, esse será o seu padrão a partir de agora? Então é isso. A crítica à sua gestão, a atos da sua gestão, ela vai ser sempre respondida com ofensa pessoal, isso não vai acabar bem. E o que é curioso é o seguinte, né? Óbvio que tem defensores. É óbvio. E você sabe por quê. Existe uma série de razões. Não preciso elencá-las aqui. Ninguém é bobo. A gente sabe o que está por trás. A gente sabe. Então, você vê na rede social uma série de defensores. Mas eu queria falar duas coisas sobre isso. Primeira coisa. Quando você abre uma sessão de comentários e fica enojado com as coisas que lê, com o endosso a essa fala do BAP, muitas vezes você fecha essa página depois de ler, sei lá, 30, 50 comentários e sai com a percepção de que o pensamento reinante é aquele. Aí você fala, meu Deus, nós estamos perdidos, a sociedade inteira pensa desse jeito, todo mundo está a favor do que o cara fez, banalizaram a ofensa, e aí eu peço a você, calma. Porque, por exemplo, numa dessas postagens aí, onde tinham 100, 200 comentários defendendo o presidente do Flamengo, tinham 50 mil, 40 mil likes ao texto que repudiava o que o presidente do Flamengo fez. Então, sim, os de bom senso são maioria. Veja essa proporção. Você já viu no Instagram hoje vários textos de colegas nossos repudiando a fala da Renata. A fala do BAP contra a Renata. Vários. Textos muito bons. E eu fui lá dando like em todos eles. Você vê a proporção de like, que provavelmente está concordando com a crítica ao BAP. Compara com o número de comentários, é infinitamente menor o comentário que apoia aquilo. Mas quando você fica lendo e só lê aquilo, você acha que aquilo... Então calma, respira, não é bem assim. Ainda bem. Os de bom senso são maioria. Eu vou tentar em 3 minutos falar o que eu falei em quase 10 no YouTube. É o seguinte, caso do Renata com o BAP. O BAP é uma figura bem escrota, bem mal educada. É uma figura muito difícil de você gostar dele como pessoa, muito fácil de você admirar como profissional. Ele é um grande gestor, faz 10 anos que eu tenho uma opinião sobre o BAP, eu não vou mudar ela do dia pra noite para entrar numa lacrosfera ou para repostar um post padrão mandado num grupo de WhatsApp. Eu tenho a minha opinião sobre o BAP há 10 anos, eu digo que ele é um cara que ele vai fazer muito bem pro Flamengo como administrador e muito mal pro Flamengo como imagem, porque ele é um cara muito escroto na maneira dele falar. Sempre disse isso. Pode puxar vídeos meus de 10 anos atrás, eu não vou mudar isso agora aqui para dar uma lacrada pra lá e pra cá. O BAP é um cara que se comunica mal pra caralho, é um dos piores caras que eu já vi na minha vida pra se comunicar. Fala de um jeito errado, pensa que é Deus realmente, ele é um cara que se acha pra caralho e tal. É um cara que trata os outros muito mal, que deveria rever isso, mas não vai rever porque todo mundo que pensa que é Deus não revê porra nenhuma. Então assim, como gestor ótimo, parabéns, Flamengo campeão, caralho. Eu disse isso 10 anos atrás, eu disse isso na eleição dele. O Flamengo ganha um grande gestor e arruma um monte de problema, porque esses probleminhas vão surgir. A Renata tá certa na crítica dela? Não, não está, porque se a Renata, e eu não tenho nada contra a Renata, tá? Não conheço a Renata, pelo contrário, eu ouço falar super bem dela, deve ser uma pessoa maravilhosa, mas não conheço. A Renata faz uma crítica que ela não percebe a emissora que ela trabalha, porque quem compra os direitos é também a Rede Globo. E se a Rede Globo vai lá e paga uma quantia ridícula pelo campeonato feminino, significa que a emissora dela entende que o valor daquele campeonato é baixo e, portanto, ela não pode cobrar do clube que receba um valor baixo e invista um valor maior se o chefe dela entende que não tem valor. Então, realmente, a resposta do BAP é muito boa. É de deixar constrangido. Se fosse um debate, ela tinha ficado com uma cara ali meio ruim. Aí vem a cagada, que é o BAP usar este bololô todo e soltar a frase nariguda do Sport TV ou da Globo, sei lá. Não precisa. É desrespeitoso? Claro que é desrespeitoso. É óbvio que é desrespeitoso. É o BAP, tá? Eu tenho certeza que se ele assistir esse vídeo, ele vai falar aquele gordo da internet. Eu tenho certeza que ele vai falar alguma coisa desse tipo. E eu não sou mulher.
E eu nem acho que é por uma questão de gordofobia. Eu acho que simplesmente ele tá tentando me atacar. Como ele tentou atacar a Renata. É um ataque? É. É desrespeitoso? É. É desnecessário? É. Mas daí a colocar no combo porque ela é mulher, cara, eu acho que se você conhecer um pouquinho o BAP, você vai perceber que não é exatamente isso. O BAP trata qualquer pessoa dessa maneira. O BAP é assim. Esses são os relatos de todo mundo no futebol. Ele simplesmente fala assim das pessoas, ele é desse jeito. E eu não concordo que dizer que alguém tem uma característica física, em nenhum momento ele usou alguma coisa feminina, é machismo. Eu acho que ele foi mal educado. Daí a você colocar por ser mulher ou por não ser mulher, eu acho que é muito mais uma tentativa de pessoas tentarem engajar numa causa e parecer uma boa pessoa na época de Natal na internet, do que necessariamente parar pra pensar e falar, não, eu tenho convicção disso, foi por ela ser uma mulher ou não foi. Qual que é o meu ponto final em cima disso? Se tudo que for com uma mulher você colocar no bolo do machismo, a luta pelo machismo fica esvaziada por mentiras. E elas têm que ser usadas com os grandes e fortes argumentos que existem. Então eu sou contra que argumentos vazios que não possam se sustentar sejam jogados no meio dessa discussão. Tirando isso, concordo com a maioria.